Na aula de hoje, eu vou refinar o seu espanhol e deixar mais parecido com o espanhol dos nativos, porque você vai aprender a dominar o objeto direto e o objeto indireto. Talvez você já tenha escutado frases como Usted se los entrega, nosotros lo elegimos, él me la entregó, ellos nos la hicieron. Essas frases a gente utiliza o objeto direto e indireto. Parece muito formal, parece muito difícil, mas eu vou descomplicar para vocês no dia de hoje. Vamos começar entendendo o que é o objeto direto. No objeto direto, a gente utiliza lo, los, para plural, lá e las no plural. A gente vai utilizar esse objeto direto para responder duas perguntas: o que ou quem? Eu vou dar alguns exemplos e você vai acabar entendendo. Nós temos aqui a frase: Yo compro el pan. Você compra o quê? O pão. Então a gente vai utilizar lo para se referir ao pão. Ao invés de eu falar eu compro o pão, a gente fala eu o compro. Em português a gente tem esse objeto direto e indireto. Então a gente fala eu o compro. E aí, no espanhol, eles utilizam muito essa linguagem mais formal. Yo lo compro. Vamos para um outro exemplo, aonde a gente responde a pergunta quem. Yo veo a Maria. Você vê quem? A Maria. Então, ao invés de eu falar o nome da Maria, eu vou colocar o objeto direto para lá. Yo la veo. Em português seria eu a vejo. Esse a é o objeto direto. Eu a vejo. Yo la veo. Antes da gente passar para os exercícios, a gente vai entender o objeto indireto ler. Existem mais objetos indiretos, mas a gente vai se aprofundar um pouco mais no final da aula. O objeto indireto ler, ele responde uma pergunta que é para quem? Para. Esse para é a palavrinha mágica aqui. Então a gente tem a frase: Eu escrevo uma carta para João. Em espanhol é Eu escrevo uma carta a Juan. Você escreve para quem? Para o Juan. Então, ao invés de eu falar eu escrevo uma carta para o Juan, a gente vai falar yo le, porque o le está se referindo ao Juan, yo le escribo uma carta. Então, vamos treinar um pouco do que você aprendeu até agora para ver se você conseguiu pegar, conseguiu aprender as regras do objeto direto e indireto. Só para revisar, o lo e lá, ele é utilizado para coisas ou então para pessoas. O le, ele é utilizado para quem ganha ou recebe algo. Juan compra el coche. Ana visita sua abuela. Yo hablo a Pedro. Pausa o vídeo e tenta responder em casa. Então temos essa primeira frase. Juan compra el coche. El coche responde a pergunta do quê? O quê? Então, se é o quê, a gente utiliza o objeto direto, que é lo. Juan lo compra. Ana visita sua abuela. Quem? Quem Ana visita? A abuela dela, a avó dela. Então, Ana la visita, porque a gente está respondendo a pergunta quem? Aí a gente tem a frase: Yo hablo a Pedro. Então, Pedro, ele está recebendo a minha conversa, o que eu estou falando. Se Pedro está recebendo algo, a gente utiliza o objeto indireto le. Yo le hablo. Vamos para as próximas atividades. Nosotros comemos las papas. Ella dice la verdad a sus padres. Yo necesito el documento. Entonces, pausa o vídeo que a gente vai ver as respostas agora. Nosotros comemos las papas. O que a gente come? A gente responde a pergunta o que é las papas. Se a gente responde a pergunta o que, então a gente utiliza o verbo, o objeto direto. E las papas, ele tá no plural, então a gente vai utilizar nosotros las comemos. Vocês conseguiram entender até agora que esse las
Ao invés de eu falar las papas, eu só preciso falar las comemos, como nós as comemos. Segunda frase. Ella dice la verdad a sus padres. Então, aqui ela está falando a verdade e os pais estão recebendo a ação dela contar a verdade. Então, aqui a gente utiliza o objeto indireto. E lembra que os seus pais, ele tá no plural. Então a gente fala ella les dice la verdad. Ai, eu sei que é um pouco complicado o objeto direto e indireto. Mas se você precisar de reforço, assista o vídeo de novo, pratique bastante com exercício. Esses exercícios aqui, para você colocar a lacuna que está faltando, é maravilhoso para você praticar. Vamos para o próximo. Eu necessito el documento. O que que você necessita? O documento. Então, a gente responde a pergunta o quê? Por isso, a gente vai utilizar o objeto direto. Temos a palavra no masculino, o documento. Então, é yo lo necesito. E aí, como que foi a resposta de vocês dessas perguntas? Vocês estão preparados para ir para o nível 2 do objeto direto e indireto? No nível 2 do objeto indireto, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. O objeto indireto, ele está relacionado aos pronomes. Lembra que a gente responde a pergunta para quem? Então, a gente vai se referir a quem com o objeto direto. Então, quando a gente vai se referir a mim, a gente fala me. Quando a gente vai se referir a você, a gente fala te. Quando a gente vai se referir a você de uma maneira formal, a ele ou ela, a gente fala le, que a gente viu ali. Mas vocês vão ver mais para frente que a gente utiliza também o objeto indireto se. Pode ficar tranquila que realmente é um pouquinho mais difícil esse conteúdo, mas vai dar tudo certo. O nos se refere a nós, les se refere a ustedes, ellos ou ellas. Grave essa informação que a gente vai utilizar daqui a pouco. Então, o objeto indireto, ele tem uma estrutura para você fazer a sua frase da maneira correta. Aqui a gente vai aprender a utilizar o objeto direto e o objeto indireto juntos, que aí é uma maneira muito mais avançada do espanhol. A regra de ouro é: as pessoas vêm antes das coisas. Então, a gente coloca a pessoa, a coisa e depois a ação. Vocês vão entender melhor. A gente tem aqui a frase: Juan compra o livro para mim. Compra é a ação do João. O livro é a coisa. E para mim é a pessoa quem recebe, tá bom? A pessoa que recebe mim. Então, nesse caso, lembrando que, vou botar aqui, que o me representa eu, é eu que recebo a ação. Então, me. Então, vamos colocar aqui, Juan, me. Então, pessoa primeiro, me. Coisa, o livro. Ao invés de eu falar o livro, a gente utiliza o objeto direto, lo. Então, Juan me lo, a ação, compra. Juan me lo compra. Entendeu que é uma coisa bem nativa mesmo, que você encurta bastante as frases. A gente vai ver mais algumas opções. Temos aqui, yo te doy la blusa. Te é a pessoa que recebe, doy é a ação de dar e a coisa é o quê? A blusa. Então, eu te dou a blusa. O te está se referindo quem que recebe, doy a ação e blusa a coisa. Como que fica no objeto direto e indireto juntos? Yo te la doy. Te, objeto indireto, la, objeto directo y doy es el verbo, la acción. Yo te la doy. Temos outro exemplo. Ellos nos dan los libros. Quem que recebe? Nosotros, a gente recebe. Nos. Qual é a ação? Eles dão, é o verbo dar. O que é a coisa? Livros. Responde a pergunta o quê? Então, objeto indireto, verbo e objeto direto. Qual que é a estrutura certa para deixar a frase mais curta?
Ellos nos los dan. E aí, claro que a gente vai ter uma regra muito importante do objeto indireto. Lembra que eu falei para vocês que dá para trocar o le pelo se? Então, a gente vai entender um pouco dessa regra. Temos aqui. Existe uma regra muito importante quando falamos de ele ou ela na terceira pessoa. Se você tentar juntar le para ele como com o lo do objeto, ficaria lelo, certo? Mas o espanhol proíbe o som lelo ou lela. Eles acham feio e difícil de falar. Então, por isso, o le, ele vai virar se. A gente tem um exemplo. Eu dou o livro para ele. A ação é dar, a coisa é o livro, e quem que recebe? Ele. A gente viu que ele é le, mas aí ficaria muito estranho. Então, yo le lo doy é estranho. Aí, ao invés da gente falar yo le lo doy, a gente fala yo se lo doy. Entenderam? É bonitinho de ver o objeto direto e indireto. Lembrando que se vocês ainda não conseguiram pegar, vê o vídeo várias vezes, faça os exercícios que vai ficar bem fixo na sua mente. Essa aula é um pouquinho mais avançada mesmo. Vamos lá então para os nossos exercícios. Aqui a gente vai juntar o objeto direto e o objeto indireto. Os dois vão andar juntos nessas frases. Então temos aqui: Ana me dá dinheiro. Yo compro las manzanas a ti. Ana vende el coche a él. Pausa e faz o exercício. Já fez o exercício? Vamos ver as respostas. Então, aqui a gente tem Ana me dá dinheiro. Vamos entender. Quem recebe a ação? Eu. Eu recebo a ação. Qual é a ação? A ação de dar. Dar o quê? Dinheiro. Então, como que é a estrutura? A pessoas vem antes das coisas. Então, Ana, aí a gente coloca a pessoa, objeto indireto. Me, agora o objeto indireto, desculpa. Agora o objeto direto que responde o quê? O dinheiro. Então, Ana me lo dá. Deu para entender? Vamos para a próxima, que aí a gente vai entendendo melhor. Eu compro las manzanas a ti. Então, vamos lá. Qual é a ação? Comprar. O que é a coisa? As maçãs. E quem recebe? Tu, você, a ti. Então, aqui a gente vai usar o pronome tu. Sendo assim, pessoas vêm antes das coisas. A ti. Yo te. O que? As maçãs, no plural. Yo te las compro. Essa é a estrutura. Se você esqueceu como utilizar o objeto indireto, ó, a gente tem aqui, ó. Yo, tú, usted, él, ella, nosotros, ustedes, ellos e ellas. Então, tipo, quem que é a pessoa que recebe, como que você coloca na estrutura do objeto indireto. Me, te, le, se, nos e les. Então, vamos voltar lá pro exercício. Yo te las compro. Ana vende el coche a él. Então, vende é a ação, el coche é o que, ou seja, objeto direto, a él é quem recebe a ação, o objeto indireto. Pessoas antes das coisas. Ele, como que a gente fala ele? É le. Mas lembra que a gente vai fazer uma frase que também tem um objeto direto? Então, nesse caso, a gente vai falar se. Entende? Porque ficaria estranho falar lo, como lelo. A gente vai utilizar o se. Então vamos lá, vamos por partes. Ana se lo vende. Então, Ana se lo vende. O se refere a ele, a gente coloca se porque tem um objeto direto, não dá certo falar lelo, então a gente fala Ana se. Lo se refere ao carro. Ana se lo vende. Então ficou assim.
Ana me lo dá, yo te las compro, Ana se lo vende. É bem diferente do que a gente usa no dia a dia. Mas domina isso para vocês verem, se vocês não falam espanhol bem bonito. Então, eu vou convidar vocês a assistirem esse vídeo várias vezes, fazerem as atividades. Vocês podem procurar exercícios na internet para vocês praticarem regularmente, transformarem frases grandes em frases mais curtas com objeto direto e indireto. Vocês gostaram das aulas? Se vocês quiserem fazer pedidos aqui de algumas gramáticas que vocês querem melhorar, é só deixar aqui nos comentários que a gente vem e grava para vocês, tá bom? Ah, deixa eu terminar o vídeo fazendo um convite especial. Vou deixar aqui no link da descrição sobre o nosso novo clube de espanhol para mulheres. É um clube onde todas as mulheres que estão aprendendo espanhol, elas querem praticar conversação, elas podem agora se juntar todas as semanas. A gente tem essas sessões uma vez por semana, com a duração de 1 hora, para você praticar mesmo com outras mulheres. Se você está aprendendo espanhol do zero, também é para você esse clube de espanhol para mulheres. Vou deixar o link aqui do nosso site para você entender melhor como que funciona o clube de espanhol para mulheres, tá bom? Beijos e a gente se vê na nossa próxima aula.